Olá, bem-vindos a mais um encontro. Vamos conversar sobre a unidade 3? O balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis que funciona como se fosse uma fotografia do desenvolvimento de uma empresa em um determinado período. Usualmente inicia em 1º de janeiro e encerra em 31 de dezembro e está dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Com a sua utilização podemos estudar e compreender a elaboração e aplicação do fluxo de caixa. O ativo representa os bens e direitos da empresa. É a parte do balanço patrimonial que demonstra onde a empresa aplicou seus recursos. O passivo representa os recursos advindos de outras fontes, que são os recursos de terceiros. Em outras palavras, o passivo representa as obrigações a pagar da empresa. O patrimônio líquido são os recursos na forma de bens e ou dinheiro que os sócios investem na empresa. Esses valores são registrados no ativo, bens e direitos, e têm como contrapartida seu registro no patrimônio líquido. A geração bruta de caixa representa o valor que a empresa teria no caixa, caso não tivesse contraído mais nenhum tipo de movimentação financeira, de empréstimos e financiamentos. Esse grupo de contas inicia a movimentação com o resultado do exercício social, lucro ou prejuízo. O acréscimo das fontes operacionais são os recursos provenientes dos fornecedores, encargos sociais e dos impostos a pagar. O grupo acréscimo das fontes operacionais compõe as contas do ativo, que representam as entradas e saídas de duplicatas a receber e da conta de estoques. O grupo de contas das atividades de financiamentos são as contas do passivo e do patrimônio líquido, PL, que representam as entradas de recursos financeiros por aumento de capital social, integralização de capital e as operações de empréstimos e financiamentos. Geralmente, as movimentações acontecem quando a empresa necessita incrementar recursos financeiros para os grandes projetos de investimentos. O grupo de contas de atividades de investimento são as contas do ativo imobilizado que representam os investimentos da empresa. Adiante, temos os conceitos de gestão financeira direcionados às decisões de investimentos e financiamentos. No orçamento de capital, acontece a avaliação e seleção de investimentos de longo prazo por meio de uma análise detalhada dos fluxos de caixa projetados. A maioria dos investimentos é registrada no ativo permanente, como imóveis, instalações e equipamentos. Existem dois tipos de projetos de investimentos, que são os projetos independentes e os mutuamente excludentes. Os projetos independentes não afetam a possibilidade da existência ou não de outros projetos, como a compra de um veículo. Os projetos mutuamente excludentes são exclusivos. Se um projeto for vantajoso, elimina os demais. Por exemplo, um projeto de expansão de produção. Os métodos de avaliação de projetos de investimentos consistem na apuração com o uso de cálculos do tempo de retorno de investimento. Existem alguns tipos de métodos de avaliação que são denominados da seguinte forma: método Payback Simples, PBS, Payback Descontado, PBD, ou Valor Presente Líquido, VPL, ou da Taxa Interna de Retorno, TIR ou TIR. O método Payback Simples, PBS, tem a função de medir o prazo necessário para recuperar o investimento realizado, sem considerar o custo de capital da empresa. Exemplo: uma empresa da área têxtil necessita aumentar sua capacidade de produção. O estudo sobre a viabilidade desse projeto demonstra a necessidade da aquisição de novos equipamentos e reformas do prédio no valor de R$ 3.500.000. O fluxo de caixa dos retornos anuais foi estimado em R$ 980.000 por ano, durante os 5 anos de duração do projeto. De quanto tempo essa empresa necessita para recuperar esse investimento? Vamos avaliar o prazo de recuperação no quadro que aparece na tela. Observa-se no quadro que a empresa terá o retorno de investimento após o 3º ano. Portanto, o PBS é igual a 3 anos, sendo que o projeto é viável. Para saber o período exato, é possível calcular o tempo da forma como aparece no seu vídeo. O método Payback Descontado, PBD,
tem a vantagem de considerar o valor do dinheiro no tempo, pois o seu cálculo integra o custo de capital da empresa. O método da taxa interna de retorno, TIR, está relacionado ao método do valor presente líquido, VPL, sendo que a sua utilização permite obter a taxa de retorno financeiro de um projeto. Por esse método, enquanto o valor da TIR for maior que o valor do custo de capital, K, o projeto é viável. O custo de capital é o valor pago pela empresa às suas fontes de captação como forma de pagamento pelo recurso financeiro obtido junto àquela fonte. Sua apuração é uma ferramenta de análise importante para tomar a decisão de contrair financiamentos em uma empresa. Se forem aplicados recursos financeiros com retorno superior ao custo de capital, a empresa estará proporcionando um acréscimo de rentabilidade dos acionistas. O risco de negócio é o risco que a empresa corre por não conseguir gerar receitas suficientes para pagar todos os seus custos operacionais. O lucro operacional dividido por vendas líquidas. Se o risco for alto, não é recomendável obter um alto grau de endividamento. O risco financeiro é o que a empresa poderá incorrer por fazer uso do capital de terceiros. É igual LAGIR, lucro antes dos juros do imposto de renda, dividido pelas despesas com juros. O custo de capital de terceiros é o retorno que os banqueiros exigem por emprestarem seus recursos para as empresas. O custo de capital próprio é o retorno mínimo que os acionistas exigem por investirem seus recursos financeiros na empresa. Sobre o capital de giro, este está relacionado às contas do ativo circulante e do passivo circulante. Capital de giro, CDG, ou capital circulante líquido, CCL, igual ativo circulante menos passivo circulante. Pode existir uma relação entre risco, liquidez, e retorno, lucratividade, no que se refere à proporção entre ativo e passivo circulante operacionalizada pela empresa. Caso a empresa direcionar seus recursos financeiros das contas de ativos que apresentam elevada liquidez financeira, como caixa, bancos e aplicações financeiras, em relação ao total de seu ativo, a sua liquidez imediata será maior. Irá transformar esses recursos em dinheiro rapidamente e, portanto, menor será o risco financeiro que estará assumindo. Com isso, conseguirá pagar as suas dívidas de forma mais rápida. Se a empresa direcionar os investimentos para os ativos com giro mais lento, como estoques, duplicatas a receber, o risco poderá ser maior, a liquidez imediata será menor e o pagamento das dívidas no curto prazo irá depender da capacidade da geração dos recursos operacionais da empresa e dos novos financiamentos que a mesma deverá obter de terceiros. Uma boa administração do capital de giro busca apurar um alto grau de giro nos ativos circulantes, tornando mais dinâmico o seu fluxo de operações. Já a apuração da necessidade de capital de giro, NCG, é importante para mostrar o capital de giro suficiente para pagar as dívidas de curto prazo da empresa, sem recorrer a empréstimos e financiamentos de curto prazo. As contas do ativo e passivo circulante, curto prazo, são classificadas em dois grupos, financeiro e cíclico ou operacional. As contas do ativo e passivo não circulante, longo prazo, são classificadas em dois grupos, ativo permanente e passivo permanente. A necessidade de capital de giro, NCG, é o resultado do ativo circulante cíclico, ACC, menos passivo circulante cíclico, PCC, que se renova automaticamente a cada dia. É fundamental fazer o controle e acompanhamento da necessidade de capital de giro, NCG, para que a empresa tenha equilíbrio e estabilidade financeira. Geralmente, o financiamento da NCG, necessidade de capital de giro, envolve uma quantidade significativa de recursos financeiros, acarretando ônus para a empresa.